Salve, salve família, tranquilidade total, que bom que você está aqui assistindo a esse vídeo. Esse vídeo faz parte da semana do rolezinho, estamos aí no terceiro dia, tá? Então dia 3 de junho, nossa terceira questão. E lembra sempre, galera, que o ideal é que você, antes de assistir a resolução, você tenha visto, tá, os vídeos das séries. Essas duas séries, na Física Fazendo Café e na Física Fazendo Sopa, a gente falou sobre a equação que a gente vai usar para resolver essa questão. Então é importante que vocês assistam os vídeos da série, depois venham para o rolezinho que vai ser essa resolução de questão aí. Bom, o que fala essa questão? Questão do ano do Enem 2019. O que fala a questão? Ela fala o seguinte, ó. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K, à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interno, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. Repara, galera, que ao longo do texto, dessa primeira parte do texto aí, ele já te passou uma dica muito importante, porque ele está falando para vocês qual é a equação que você vai ter que trabalhar. Qual é o nome dessa equação? Se você assistiu aos vídeos da série, você sabe que está falando da equação do Fourier. Como é que funciona a equação do Fourier? Fala que o fluxo de calor é dado por essa relação, K, A, ΔT, dividido pela espessura, pelo comprimento. Vou chamar de espessura aqui, tá? E. Bom, esse fluxo de calor, galera, ele também pode ser escrito a quantidade de calor que foi enviada em um certo intervalo de tempo. Então a gente vai ter que trabalhar com essas duas igualdades, beleza? Bom, ele fala mais o seguinte, ó. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes, o recipiente A, que tem as seguintes dimensões: 40, 40, 40, tá? Então é um cubo, tá, de arestas 40. E aí no caso, galera, como a gente vai precisar desse termo área, vamos logo calcular qual é a área interna desse recipiente aí. A área vai ser, eu tenho quantas faces iguais aqui? Eu tenho 6 faces iguais. Então é 6 faces vezes a área que tem cada face dessa, que é 40 vezes 40, beleza? Então isso aqui vai me dar a área interna desse recipiente 1. Vou deixar a conta para depois, galera, vou deixar assim mesmo, tá? Esse aqui vai estar medido em centímetros quadrados. E no caso também tem outro recipiente que é o B. Bom, já o recipiente B, galera, ele tem dimensões diferentes. A dimensão aí, segundo o texto, é 60, 40, 40, então ele tem um formato de paralelepípedo aqui, né? Então, bloco B, 60, 40, 40. Vou calcular também logo a área interna dele. Qual é a área aí dessa figura? A área do B vai ser, repara, ó, se eu projetar aqui assim para ficar mais fácil a visualização, galera, a gente vai ter o seguinte, ó. 1, 2, 3, a de trás 4 faces iguais. Então é 4 vezes 60, 40. Mais essas duas faces aqui, 40, 40. Então 2 vezes 40, 40. Tá? Repara que se eu quiser deixar em evidência, né, para poder facilitar um pouco mais no final, vou colocar aqui em evidência o 40 que tem nos dois termos e o 2 também, tá? Vamos colocar aqui então 40 vezes 2, que multiplica 2 vezes 60, tá? 2 vezes 2, 4. 40 entra aqui, volta a ser o termo normal, mais 40. Beleza? Se você quiser fazer essa conta, galera, já melhorou bastante, né? Então qual é a área aí desse B? Vai ser 120 mais 40, 160. 160 que multiplica esses dois valores aqui, 40 vezes 2 centímetros quadrados. Deixa assim mesmo, tá, galera? Que mais pra frente vocês vão entender por que eu não estou fazendo essas contas, principalmente em hora de prova. Vocês perderiam muito tempo para poder resolver toda essa conta aí. Bom, mas aí depois disso, calculando as áreas iniciais, o que ele continua falando? Ele fala que esses dois recipientes têm mesma espessura e que uma estudante compara as suas condutividades térmicas, porque esses caras aqui, como tem condutividades térmicas diferentes, eles são feitos de materiais diferentes. Então esse cara aqui vai ter uma condutividade térmica que eu vou chamar de Ka, e esse outro aqui, KB. Bom, ele continua a questão falando o seguinte: para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius. Então, dentro desses dois recipientes aqui, galera, visualiza por aqui que é mais fácil, tá? Eu vou colocar um bloco de gelo
tá? De 0 graus Celsius. E esse bloco de gelo, ele vai trocar calor com o ar externo. Então a temperatura do ar externo é maior do que zero, né? Maior do que a temperatura do gelo. E aí, no caso, o gelo estando a zero, vai ter um fluxo de calor. Como é que vai ser o fluxo de calor? Do ar, do externo para o interno. Então aquele gelo ele vai receber calor. E como consequência disso, ele vai falar o que vai acontecer. Ele fala assim, ó. Após um intervalo de tempo, a estudante, abre os recipientes, enquanto ambos ainda continham um pouquinho de gelo. Então, se tem um pouquinho de gelo, significa dizer que houve uma mudança de estado, a temperatura não sofreu variação. Então, continuou sendo 0 graus Celsius, porém, eles derreteram quantidades diferentes. Ele fala que a massa de gelo que se fundiu, que derreteu, que passou para líquido, no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. Então, eu posso botar aqui a massa que se fundiu no recipiente A, vou chamar de M, e como a do B foi o dobro, 2M. Tranquilo? E aí o que ele quer é a razão entre o K do A e o K do B. Entendi a questão, vi que ela vai falar desse assunto, eu vou tentar, dentro dessa expressão, isolar esse K. Então vamos fazer isso, ó, vamos lá. Fluxo, calor por tempo é igual a K, A, delta T, dividido pela espessura. Como eu quero isolar o K, galera, eu quero achar algo sobre o K, eu vou deixar esse termo sozinho. Então, quem é K? K, pra gente, vai ser quantidade de calor vezes E, vou deixar esse termo sozinho. Então, vai ficar calor vezes o E, espessura, QE. Esses outros termos vão vir pra cá dividindo. Sobre o tempo, vezes A, vezes delta T. E aí, galera, como eu quero a razão entre os dois K's, eu vou escrever essa expressão aí com os dados dos dois K's. Então, quem vai ser esse tal K do A? K do A. Quem vai ser esse tal K do B? K do A e do K do B, galera, eu vou poder escrever dessa maneira. Ó, vamos lá. Qual é a quantidade de calor que eu estou trabalhando nessa questão? Está tendo mudança de estado. Calor latente. Como que eu calculo o calor latente? É o produto, no caso aqui, né, M vezes L. Tá? No caso, M é a massa que passou pelo processo de fusão, que mudou o estado, e o L é o calor latente. Bom, no caso aqui, né, para o bloco A, essa quantidade de calor aqui, né, esse Q, eu vou ter a massa que fundiu, que é M, vezes o L. Então vai ficar QL. L é o calor latente aí de fusão do gelo. Então vai ficar vezes espessura e delta T, o intervalo de tempo que demorou para ela poder fazer essa comparação, delta T, é igual para os dois, tá? A espessura também é igual para os dois. A área, só que eu vou botar a área do A. A área do A é 6 vezes 40 vezes 40. Não vou me preocupar em mudar a unidade, tá, galera? Porque eu vou fazer uma divisão e esses caras já estão na unidade iguais. E esse delta T aqui, galera, só para não confundir, deixa eu botar aqui de novo, que esse delta T aqui é de temperatura, tá? Então, a variação de temperatura entre os elementos, no caso ar externo e gelo. Bom, vou fazer a mesma coisa para o B. Como é que vai ficar escrito esse K do B? Que quantidade de calor que recebeu esse recipiente B. Como fundiu o dobro da massa, vai ser 2M, L, espessura é igual E, o tempo que demorou para acontecer é o mesmo tempo, a área é diferente. Qual é a área do B? 160 vezes 40 vezes 2, vezes a variação de temperatura, que foi a variação de temperatura entre o ambiente interno e externo, que é a mesma do ar. Bom, montei as expressões, como eu quero uma razão, uma divisão, agora eu vou dividir esses elementos que eu criei. Então eu vou dividir o K do A com o K do B. Quando eu for fazer essa divisão, repara que uma galera vai cortar, galera. Então, ó, vai ficar M com M corta, L com L corta, E com E corta, todo mundo foi igual corta. Isso aqui com isso corta, isso aqui com isso corta. E repara que a gente vai fazer esses cortes nesses números. Então vai ficar aqui, ó, 40 com 40 vazou. Aqui, ó, 40 com 160 corta, aqui vai ficar 4. Aqui, ó, 6 e 2 cortou, aqui dá 3. Então a gente vai ter... repara também que aqui tem 2 com 4, cortou, dá 2. Então vamos melhorar um pouquinho isso, ó. A gente viu que K do A sobre K do B vai dar, aqui ó, ficou 1/3. E aqui cortou todo mundo, só ficou 2. Repita a primeira. Multiplico pelo inverso da segunda. Epa.
Então essa razão dos Ks aí, K do A sobre K do B, vai dar 2/3, que aí é aproximadamente 0,67. E aí isso vai estar no gabarito da letra B. Questãozinha aí do Enem do ano passado, 2019. Deixa aí seu comentário, diz se você achou ela fácil, achou ela difícil, se conseguiria ou não pensar nisso tudo na hora da prova, tá? E também fala aí sobre o que você achou da resolução, achou legal, tá? Não achou? Fica à vontade, porque é com o feedback de vocês que eu consigo melhorar aí a maneira de passar esses vídeos e de fazer vídeos de maior qualidade para vocês. Então é importante que vocês digam aí, comenta o que vocês acharam, tá? E até o próximo rolê.